Olá a todos. Bom dia, queridos alunos. Boa tarde, boa noite. Seguinte, hoje o assunto é circuitos de múltiplas malhas. Bom, então quando eu tenho circuitos resistivos, tá? Circuitos que envolvem resistores, geradores, receptores, eu posso ter um circuito mais simples, que eu consigo resolver ele simplesmente aqui com as leis de Ohm, né? Quais são as leis de Ohm? As leis de Ohm são duas. A primeira lei, ele fala que a corrente cresce linearmente com o aumento da DDP. Ou seja, U igual a RI. U em unidades seria volts, R ohm e amperes. Segunda lei é que o resistor, né, é uma dificuldade física a passagem dessas cargas elétricas, ou seja, é Rho vezes L sobre A, onde Rho resistividade, L comprimento e A área de secção transversal. Em análise de circuitos de múltiplas malhas, essas duas leis de Ohm ainda são válidas. Nós não vamos aprender nada novo. Não surgiu nada de novidade aqui. Eu ainda continuo tendo corrente elétrica como fluxo ordenado dos elétrons. Eu ainda continuo tendo DDP, tá? A DDP é proporcionada pelo campo elétrico gerado pelo gerador. Eu continuo tendo resistência que transforma energia elétrica em energia térmica. Análise de circuitos de múltiplas malhas vai envolver outras duas leis que é para análise de circuitos. E essas leis são conhecidas como as leis de Kirchhoff, tá? Bom, quais são essas duas leis? Por que através dessas duas leis torna-se mais fácil a compreensão de múltiplas malhas? O que são essas múltiplas malhas? Vem comigo então. É o seguinte, observem esse circuito aqui à direita de vocês. O que nós temos? Nós temos um circuito altamente complexo. Eu consigo enxergar três malhas aqui. Eu consigo enxergar, por exemplo, vou grifar, a malha A, B, C, D e A, essa é uma malha. Tá? Uma malha é um circuito que se fecha. Eu posso também enxergar essa malha azul aqui, ó, AD, pode ser ao contrário também, tá bom? O sentido, não tem problema. AD, FA. Isso aqui é uma outra malha do circuito. Ou eu posso enxergar a malha de fora, que seria a malha FB, C, D e F. Então, nessa figura, por exemplo, eu tenho o clássico circuito de múltiplas malhas. Bom, o que Kirchhoff disse? Kirchhoff disse o seguinte, olha só. As leis de Kirchhoff são empregadas em circuitos elétricos mais complexos, como por exemplo circuitos com mais de uma fonte de resistores estando em série ou em paralelo, né? Então, as leis de Kirchhoff podem sim ser aplicadas a circuitos simples, tá? Mas geralmente nós adotamos essas leis para circuitos que eu tenho mais do que uma malha. Porque se eu tiver mais do que uma malha, fica mais fácil analisar o que se pede através das leis de Kirchhoff. De novo, eu posso aplicar leis de Kirchhoff para circuitos simples com um resistor e um gerador? Posso, não tem problema algum, tá? Bom, mas o que dizem essas leis de Kirchhoff? Nós já entendemos o que são circuitos de múltiplas malhas, mas o que dizem as leis de Kirchhoff? Vem comigo. Primeira lei de Kirchhoff.
lei dos nós. A lei dos nós diz o seguinte: em qualquer nó. Gente, o que é um nó? O nó são os pontos em que os fios se cruzam. Por exemplo, o ponto A é um nó. É onde eu estou amarrando esse fio com esses dois fios. Além do ponto A, eu tenho outro nó que seria o ponto D. Ponto D, ó, eu estou amarrando, ó, esse fio com esse fio. O ponto F, B, C e E não são nós, são quinas, tá? Então, nós são pontos de encontro entre malhas. Que no exemplo que eu mencionei seria o ponto A e o ponto D de dado. Ele diz o seguinte, a lei dos nós. Em qualquer nó, a soma das correntes que o deixam, ou seja, o que está partindo, né, é igual, ó, a soma das correntes que os deixam é igual à soma das correntes que chegam até ele. A lei é uma consequência da conservação total de carga, ou seja, não tem como desaparecer e nem surgir carga, corrente elétrica do nada, tá? Isto é uma confirmação de que não há acumulação de cargas nos nós, ou seja, em uma malha, em um nó, né, em um circuito de múltiplas malhas, é impossível sumir, eu não vou perder carga, tá? Então, a grosso modo, o que entra é igual ao que sai, ou seja, a somatória de todas as correntes num nó é igual a zero. Eu vou tentar desenhar de forma simplificada aqui para vocês. Imagina que eu tenho um fio descendo, outro fio subindo, e eu vou amarrar esses dois fios em um nozinho, tá? E vou puxar um que une os dois. Então, por exemplo, nós temos ali, ó, a corrente 1, a corrente 2, elas vão se unir e vão formar a corrente 3. Então, pela lei dos nós, isso aqui é um nó, nós podemos dizer tranquilamente que o meu I3 é igual ao meu I1 mais o meu I2. Ou seja, a corrente que está saindo é igual à corrente que está chegando. Está chegando I1 mais I2. Está saindo I3. Né? De uma forma mais elegante, eu posso dizer que a somatória de todas as correntes, né, porque é o que chega é positiva, que sai é negativa, soma todo mundo, vai dar igual a zero. Tá? Bom, essa é a lei dos nós, ou também conhecida como primeira lei de Kirchhoff. Tá? A segunda lei de Kirchhoff diz o seguinte pra gente. Segunda e última, tá? Também conhecida como lei das malhas. Ela diz que a soma algébrica das forças eletromotrizes em qualquer malha, vamos lá, eu tenho que analisar uma das malhas. Então, no exemplo que eu coloquei, eu tenho 3 malhas. Então, significa que ou eu analiso a malha amarela, ou eu analiso a malha azul, ou eu analiso a malha verde. A soma algébrica de todas as DDPs, vamos dizer assim, ou forças eletromotrizes, em qualquer malha é igual à soma algébrica das quedas de potencial ou dos produtos de R vezes I contidos na malha. Então, ou seja, traduzindo aqui de forma mais simplificada para vocês. Se eu tenho uma bateria de 9 volts, esses 9 volts serão gastos dentro dessa malha inteira. Ah, professor, mas isso é óbvio. Sim, isso é óbvio. Por que a gente não tinha pensado nisso antes? Né? A gente só precisa entender quando que eu estou ganhando DDP, quando eu estou perdendo DDP. Tá? Então, para a gente entender um pouquinho melhor, isso daqui, ó, que é a lei das malhas, ou seja, a soma das forças eletromotrizes tem que ser idêntico às somas de queda de tensão sobre os resistores. É analisando esse circuito aqui do lado. Eu coloquei o mesmo exemplo, né?
O que a gente pode tirar de lição? Veja bem, nós sabemos que o A é um nó do circuito, assim como o D também é um nó do circuito. Analisando ou pegando como base a primeira lei de Kirchhoff, nós conseguimos identificar que nesse nó está chegando o I3, chegou I3 no A, está saindo do A I2 e também o I1. Tá? Eu também poderia analisar o ponto D de dado. Olha lá. No ponto D de dado está chegando I1, está chegando I2 e está saindo I3. Então, pela primeira lei de Kirchhoff, analisando os nós desse circuito de múltipla malha, nós conseguimos identificar que meu I3 é igual à soma de I1 mais I2. Primeira lei de Kirchhoff, tá? Bom, agora, eu posso também analisar as malhas, ou melhor, a malha. São 3 malhas que eu posso analisar aí no circuito, tá? Eu vou analisar essa primeira malha aqui, ó, a malha ABCD. A, B, C e D. Eu tenho que partir de um ponto para analisar essa malha. Para saber onde eu estou somando DDPs, né, ou somando força eletromotriz, aí é onde eu devo subtrair essa DDP, ou seja, onde essa DDP foi consumida. Mas segundo a lei das malhas, segundo a lei de Kirchhoff, nós sabemos que a soma das forças eletromotrizes tem que ser igual à soma das quedas de tensão. Então vamos lá, ó. Me acompanha aí. Eu vou partir do ponto A, mas poderia ser de qualquer ponto. Então eu vou partir do ponto A e vou analisar essa malha amarela. Lembrando que são 3 malhas que eu tenho nesse circuito. Nesse sentido. No sentido anti-horário. Poderia ser no sentido horário a análise, professor? Poderia. Mas eu vou analisar nesse sentido. Então vamos lá, me acompanha aí. Eu tenho que ir batendo o olho. Eu tenho primeiro passando um resistor, não estou? Eu estou analisando o resistor. O resistor consome DDP. Então, esse primeiro ponto, ele está consumindo uma DDP. É menos. Estou gastando essa DDP, tá? Porque eu estou analisando no mesmo sentido da corrente. Então, quando eu tenho uma análise no mesmo sentido da corrente, é menos. Estou perdendo voltagem. E qual que é a voltagem, qual que é a DDP, qual que é a força eletromotriz consumida por esse resistor? Segundo a primeira lei de Ohm, é U igual a quem? A R vezes I. Então, olha lá. Menos RI. Eu perdi isso daqui de voltagem nesse ponto, tá? Cheguei aqui no B, olha lá, passei por um gerador ou por um receptor, não sei ainda. Porém, olha só, eu estou analisando, olha o meu sentido de análise. O sentido de análise está oposto ao sentido da força eletromotriz ou contra-eletromotriz. Então, no fundo, isso aqui é uma força contra-eletromotriz, então é negativa. Eu estou perdendo também uma DDP equivalente a ε1. Agora eu vou passando por R1 vezes I1 novamente, no mesmo sentido da corrente. Então, no mesmo sentido significa que eu também perdi, negativo. Eu perdi mais algum potencial aqui de energia. Segundo a lei de Ohm, RI. Agora, olha só, eu cheguei no E2 ou no ε2. Observem que eu estou analisando o circuito no mesmo sentido do que a força eletromotriz. Se eu estou analisando no mesmo sentido da força eletromotriz, significa que eu estou ganhando potencial, então é mais. Tá bom? E para voltar ao ponto A, para analisar a malha inteira, observem também que eu estou analisando o meu I2, R2 no sentido oposto da corrente. Se é sentido oposto da corrente, ao invés de perder o potencial, eu estou ganhando
potencial, então é mais RI. E eu sei que a soma do que eu ganhei do que aquilo que eu perdi obrigatoriamente tem que ser igual a zero. Tá bom? Então, analisando esse circuito, nós podemos tirar essa liçãozinha de casa. Tá? Então, até então, nós temos duas equações. Nós temos a equação de cima, primeira lei de Ohm, e essa primeira equação de baixo, analisando a malha da esquerda. Tá? Eu posso, por que não, também analisar a malha da direita. Né? Como que eu posso analisar a malha da direita? Da seguinte forma. Vamos partir aqui de um ponto, sei lá, pode ser qualquer ponto, tá? Eu vou partir do ponto F, sei lá, e eu vou no sentido... Vou partir do ponto A também, vai. E eu vou no sentido anti-horário. Perdão, no sentido horário. Ah, professor, eu preciso sempre inverter o sentido de análise? Não. Eu só estou fazendo agora no sentido oposto para vocês entenderem, tá? Que tanto faz o sentido de observação. Então, de novo, olha só. Eu vou partir do ponto A, agora no sentido horário de análise. Então, partindo no ponto A, eu estou indo oposto à corrente, então é mais. Mais I3 R1. No sentido oposto à força eletromotriz, então é menos ε2. No sentido oposto a I3 R1, mais I3 R1. A favor do ε2, então é mais ε2. Contrário a R2, então é mais I2 R2. Então, analisando essa segunda malha, eu poderia analisar a malha grandona de fora. Mas analisando essa segunda malha, ou seja, analisando as quedas e ganhos de tensão, nós podemos chegar nessa segunda, ou melhor, terceira equação através de leis de Kirchhoff. Tá? Aí eu posso, por que não, fazer o quê? Um sisteminha, aqui eu não coloquei valores nenhum, até coloquei valores, vocês podem fazer aí em casa. Eu posso fazer um sisteminha, tá? Matemático, e encontrar os valores de 1, e 2 e 3, tá bom? Uma dica importante aqui que eu deixo para vocês analisarem, principalmente a segunda lei de Kirchhoff. Primeiro ponto, quando eu tenho, tá? Algumas observações importantes. Quando eu tenho geradores, a força eletromotriz sempre vai ter sentido negativo para o positivo. Essa é uma observação importante, tá? Quando eu tenho um gerador, nem sempre ele vai fornecer esse sentido para a gente, tá bom? Quando eu tenho um gerador, a força eletromotriz é sempre do negativo para o positivo. Anota aí, isso aqui é importante saber, tá? Quando eu estou analisando o circuito, que é a parte verdinha, e eu estou a favor da corrente, ó, a favor da corrente. Eu vou considerar o quê? Menos RI. Eu estou perdendo DDP naquele resistor. Quando eu estou no mesmo sentido da força eletromotriz, tá bom? Quando eu estou no mesmo sentido, olha lá, quando eu estou a favor da força eletromotriz, que é o caso, por exemplo, dessa malha amarela no ε2, eu vou considerar o quê? Mais epsilon. Obviamente, quando eu estiver contra a força eletromotriz é menos. E quando eu estiver contra a corrente é mais, tá? Então, você lembra desses dois detalhezinhos aqui
Porque se for o oposto a esses dois detalhes, eu vou inverter o sinal. Então, de novo, se eu tiver contra a corrente, vai ser mais RI. Se eu tiver contra a força eletromotriz, vai ser menos epsilon. Essa é a dica do Luquinha, certo? Bora para os exercícios.